Meus amados irmãos, cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Queremos cumprimentar aqui aos irmãos da Assembleia de Deus Galileia das Nações. Que Deus possa continuar guardando o vosso coração, guardando a vossa alma, e que a paz de Deus, que excede todo entendimento, possa esclarecer tudo quanto o Espírito Santo quer revelar. Nós estamos em um momento delicado, um momento de vigilância, de prudência, aonde aquelas palavras que Jesus, por tantas vezes, falou aos discípulos: vigiai e orai, porque não é aqui o vosso descanso. Eu quero pedir a toda a igreja que continue orando, que continue vigiando, porque o nosso Deus, Ele cuida de nós, trabalha ao nosso favor. A todos os irmãos que continuem fazendo os trabalhos nas suas casas, trabalho de oração, trabalho de reservar-se em oração, preservar-se do mal, reunir a família, reunir a esposa, os filhos, cantar louvores a Deus, ler a palavra de Deus, orar ao Senhor. Esse é um momento importante para a igreja se unificar mais no nosso Deus. A Bíblia, ela nos orienta assim: buscai as coisas que são de cima. As palavras de Davi no Salmo é esse: olho para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e também a terra. Então eu quero pedir a todos os irmãos que continuem em espírito de adoração, clamando a Deus, repartindo essa busca incessante com toda a família. Não é momento de nós distanciarmos da presença de Deus. Estamos distante do templo físico, mas nós somos templo do Espírito Santo e Ele habita dentro de você. Então, cante louvores ao nosso Deus, ao nosso Pai, aquele que morreu por nós. Esta semana é a semana que se comemora a Páscoa. E eu me recordo muito bem de que foi em época como esta em que Jesus, ele comemorou a Páscoa com seus discípulos. Primeiro, os israelitas lá no Egito, quando as pragas vieram para destruir o Egito, Deus os orientou que o povo ficasse recolhido nas suas casas e que passasse nos umbrais das portas o sangue do cordeiro imolado sem mácula. Nós somos cobertos com o sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos lavou. Nós temos esta cobertura espiritual. Me lembro também de que Mateus capítulo 26, versículo 17, os discípulos perguntaram para Jesus uma orientação, uma instrução, aonde eles iriam comer a Páscoa. E Jesus mandou que eles fossem a um lugar na cidade e preparassem no cenáculo a mesa para eles celebrarem a Páscoa. A Páscoa, na verdade, ela traz a memória de um dia que nós fomos resgatados.
Porque o apóstolo Paulo escrevendo, ele diz assim: porque Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Todos nós estávamos destituídos da glória de Deus. Aí Jesus chegou como Cordeiro Imaculado de Deus e nos resgatou. Este momento em que Mateus escreve no capítulo 26, eles estão chegando de uma maratona, de uma viagem, e a mesa está preparada, a mesa está posta. Jesus, ele tira a vestimenta sacerdotal, coloca água numa bacia, vai até os pés dos discípulos e lava os pés dos discípulos ali, dando exemplo de humilhação. E Paulo escreve isto em Filipenses capítulo 2 em diante, porque ele deixou a sua glória, o seu poder, a sua majestade, humilhou-se a si mesmo, tornou-se humilhado perante o pecado, mas a Bíblia diz que ele foi fiel até o fim, não abriu mão da sua fé. Jesus lava os pés dos discípulos, e quando Jesus retorna para a mesa, isto é um dia de quinta-feira, eles estão na mesa ali, preparativos, que a mesa já está preparada. Então, Paulo expressa esse momento no capítulo 11, versículo 23, da primeira carta aos Coríntios. Ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo partido, disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo pacto, é o novo testamento, é a nova aliança que eu tenho com vocês. Este é o meu sangue, tomai, fazei isto todas as vezes em memória de mim. Jesus não tinha se revelado completamente, porque na verdade os discípulos estavam atemorizados, porque Jesus tinha revelado 3 coisas ali. Jesus revela que um que estava na mesa iria traí-lo. Jesus revela também que um dos tais, Pedro, iria negá-lo. E que ele próprio, Jesus, iria desaparecer do meio deles. Eles ficaram perturbados, porque os discípulos tinham uma imaginação, segundo está escrito em Atos, capítulo 1, versículo 26, que Jesus viria para poder restaurar, restituir o reino de Israel a eles. Eles não entendiam, eles estavam perturbados. E João escreve isso no capítulo 14, versículo 1, diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Versículo 18 do capítulo 14: eu não vos deixarei órfãos, mas voltarei para vós mesmos. Do capítulo 14 ao capítulo 16 de João, ou melhor, o capítulo 17, Jesus ele vai amparar, porque este capítulo 14 de João é o último sermão de Jesus. Em algum trecho do capítulo 14, Jesus vai dizer que é o caminho, Jesus vai dizer que é a verdade, Jesus vai dizer que é a vida. No versículo de número, por exemplo, capítulo 15, versículo 7, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito.
Capítulo 15, versículo 5, sem mim nada podeis fazer. Jesus está consolando os discípulos. É a última Páscoa, é o último momento de Jesus com os discípulos antes dele descer até a sepultura. Jesus sobe até o monte, ou aos montes na verdade, passa pelo Monte Hermon, Monte das Oliveiras, Monte Sião, vai até o Monte Getsêmani. Getsêmani quer dizer lugar de prensa. Jesus ali dobra os joelhos sobre uma pedra e agora Jesus vai orar. E a oração de Jesus é essa porque ele não suporta, ele percebe, porque o peso do pecado que todos nós tínhamos pecado estava ali sobre ele. E ele diz assim: Pai, se for possível, passa de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Jesus volta e encontra os discípulos dormindo. Jesus desperta ele e diz: nem um pouco vocês podem orar comigo. Era um momento importante, era um momento decisivo, era um momento que todos precisavam estar unidos, era um momento que todos precisavam estar em comunhão, porque o momento era drástico, era dramático. Eles não estavam entendendo. Eles não estavam entendendo. Talvez você também não esteja entendendo que esse é um momento para você buscar a presença de Deus, que esse é um momento de preparação, meu irmão. Enche tua vasilha de azeite. Desperta, meu irmão. Jesus está dizendo: eis aí o noivo. Prepara a tua aljava, prepara a tua vasilha. Jesus está às portas. A trombeta de Deus vai tocar a qualquer momento. Jesus ainda está orando. E agora Jesus desperta da oração e desce com eles. E os seus algozes o pegam Jesus. Jesus vai passar uma noite de julgamento, uma noite de sofrimento. Amanhece o dia de sexta-feira. Jesus é julgado diante da multidão. Depois que Jesus é julgado, coloca ali uma coroa de espinho, que os espinhos cravaram sobre sua cabeça. Depois coloca uma cruz pesada sobre os seus ombros. A pele de Jesus está cortada, retalhada. Porque enquanto o algoze batia em Jesus na madrugada, nas pontas do chicote tinha pedaços de ossos que cortava, dilacerava a pele, colocando a carne em exposição. Jesus vai subir uma via chamada Via Dolorosa. E no final desta avenida tem um monte chamado Monte Gólgota, ou Monte da Caveira. Jesus chega no monte, é crucificado. Pegaram as suas mãos e pegaram prego sobre ela, os seus pés também. Lançaram uma espada do seu lado, furaram o lado de Jesus. E às 3 horas da tarde, depois que Jesus sofre todas aquelas situações, o seu espírito inspira e Jesus morre. Vem Nicodemos e José de Arimateia, tira o corpo de Jesus da cruz, leva até a pedra, um sepulcro novinho do senador, e coloca Jesus ali. Passa sexta-feira, às 6 horas de sexta para sábado, termina sexta-feira, começa sábado. Às 6 de sábado para domingo, termina sábado, começa domingo. Na primeira hora do dia, lá vem Maria Madalena e as outras Marias para poder colocar perfume no sepulcro de Jesus. E ali elas têm uma surpresa.
a pedra da porta do sepulcro tinha sido removida. E elas saem correndo e vão avisar os discípulos, e eles vêm também, e o Pedro, quando chega, entra. Jesus não está mais ali. De repente eles voltam para o cenáculo, e quando chegam no cenáculo, trancaram as portas, e Jesus entra de porta dentro e diz: paz seja convosco. Jesus fica com eles 40 dias, e durante 40 dias Jesus dá instrução, Jesus orienta. No capítulo 28, versículo 19, Jesus está dizendo assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Eu enviarei um Consolador. De repente Jesus começa a subir aos céus, e dois anjos que estão ali lado a lado com ele olham para baixo e diz assim para os discípulos: varões galileus, porque estão olhando para cima? Esse Jesus que vocês vistem subir, ele voltará. Juntamente com aqueles discípulos tem mais de 500 irmãos. Jesus está voltando. Os avisos estão iminentes. As promessas que Jesus fez estão sendo cumpridas. As profecias que foram reveladas estão todas sendo reveladas e exatamente cumpridas. Desperta você. Desperta a tua vida. Desperta a tua alma. Jesus está às portas. Que Deus possa abençoar a tua vida. Que Deus possa abençoar a tua casa. Que Deus possa abençoar o teu lar. Eu vou orar com você agora. Jesus, abençoa esta família. Abençoa esta casa. Abençoa essa esposa, esse esposo, esses filhos. Jesus, toma primazia desta casa. Jesus, que a tua paz esteja permanentemente neste lar. Que nunca falte nesta casa a alegria da salvação e a presença do teu Espírito Santo. Sê com eles, Pai. Guarda, livra de todo mal. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos. Tenha uma semana de bênção e de prosperidade. Em nome de Jesus. Nossa data para a abertura dos nossos trabalhos é a partir do dia 22. Até o dia 21 nós estaremos conversando com os irmãos desta maneira que estamos aqui agora. Deus abençoe, em nome de Jesus. Pode ser.